primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deus abençoe. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, nos diz assim a palavra de Deus: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês, mesmo assim, andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo coma com pessoas assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses, Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar por esse culto, Deus, pois já fomos tão edificados, Senhor. Deus já falou tão profundamente ao nosso coração. Porém, te pedimos ainda uma vez, que neste momento onde o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, Pai, e que possamos ser transformados para o louvor da Tua glória. Que o Senhor me use, Deus, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados, que o Senhor, por Tua graça, fale aos nossos corações, que cada um de nós possamos sair por aquela porta distintos, diferentes de como entramos. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Queridos, eu gostaria de, nessa noite, falar sobre o tema a disciplina na igreja. A disciplina na igreja. E o propósito de Deus em manter a igreja pura, de que a igreja dê um bom testemunho para os de fora, para o mundo.
Nós já falamos aqui nas últimas semanas sobre o contexto da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade grega, uma cidade de muita idolatria. Ali, por exemplo, tinha a estátua de Apolo, tinha o templo de Afrodite, havia muita idolatria, especialmente dos gregos ali naquele lugar. Corinto também era uma cidade muito famosa pelos chamados Jogos Istmicos, que eram quase como Jogos Olímpicos, que eram feitos ali em reverência ao deus grego Poseidon. Havia também ali na cidade de Corinto um canal, conhecido como Canal de Corinto. E por conta desse canal, era uma cidade portuária. Haviam 2 portos ali, o porto de Cencreia e o porto de Leque. E por isso havia muito movimento de pessoas de todo o mundo ali naquele lugar. Era um centro comercial imenso, onde pessoas vinham de diversas nações, diversos lugares, para fazer negócios, para participar das festas aos deuses gregos. Mas uma outra característica daquela cidade é que ali era uma cidade de muita devassidão. Era uma cidade de muita imoralidade. Para você ter uma ideia, conta os historiadores que a cidade de Corinto era uma cidade de muita devassidão sexual, a ponto de haver imoralidade nas ruas de Corinto. Nos templos aos deuses gregos haviam as chamadas prostitutas cultuais. E ali muitas vezes uma forma dos pagãos, dos gregos, adorarem a seus falsos deuses eram através dessas imoralidades, desse envolvimento com essas prostitutas cultuais. A devassidão em Corinto era tão grande, mas tão grande, que os inimigos daquela cidade, eles inventaram uma palavra. Quando alguém era muito imoral, ou quando alguém passava a ser muito imoral, eles usavam a expressão corintinizar. Então, o que era corintinizar? Corintinizar era perverter alguém. Então, se você queria perverter alguém, você queria corintinizar. Tamanha era a perversão que havia naquela cidade. E ali, pela graça de Deus, surgiu uma igreja, a igreja de Corinto. E vejam só, inclusive que lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que essa igreja, verso 2, é uma igreja de Deus que está em Corinto e que eles são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ou seja, eles estão no lugar de depravação, de imoralidade, mas eles não são como aqueles gregos, aquelas pessoas que viviam em torno deles. Eles são um povo santo. Eles são chamados por Deus para serem santos. Eles estavam em Corinto, mas eles não eram de Corinto. Eles eram o povo escolhido de Deus. E era um povo chamado para viver em santidade. Porém, no decorrer da carta, e especialmente aqui a partir do capítulo 5, nós vemos que o pecado estava entrando no contexto da igreja. E que havia mau testemunho. Pessoas que estavam literalmente corintinizando ali na igreja de Corinto. Pessoas que estavam se pervertendo, sendo influenciadas pela cultura local, pela cultura de pecado, de imoralidade sexual, de infidelidade. Tudo isso estava entrando dentro da igreja. Eu já contei aqui para os irmãos, e nunca me canso de contar a ilustração do barco. A igreja de Cristo, ela é como um barco. Vejam, o barco está na água, mas a água não pode estar no barco. O barco, ele foi criado para estar na água. O seu propósito é estar na água. Mas a água não pode estar dentro do barco, porque senão ele afunda, ele perde o seu propósito. A igreja também foi criada por Deus e comprada pelo sangue de Jesus para que ela esteja no mundo,
para que ela seja sal da terra, luz do mundo, faça a diferença. Nós estamos em Bom Jesus, nós estamos no Piauí, nós estamos no Brasil, nós estamos nesse mundo, mas o mundo não pode estar em nós, porque nós somos chamados por Deus para sermos santos. Porém, e nós vamos ver a partir deste domingo que ali naquela igreja de Corinto, tinha uns podres acontecendo. Tinha umas coisas um pouco tenebrosas acontecendo em alguns círculos da igreja, entre alguns irmãos. E o primeiro caso que é mencionado pelo apóstolo Paulo está aqui no capítulo 5. Quando Paulo diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existem o quê? Imoralidades. E imoralidade tal como não existe sequer entre os gentios. Ou seja, o pecado entrou no meio do povo de Deus. E isso, irmãos, não é algo apenas da igreja de Corinto. Até os dias de hoje, nós ouvimos falar de escândalos, de quedas, de pecados acontecendo no meio da igreja. E a Bíblia diz que é necessário que assim aconteça. A questão é como nós vamos lidar com isso, como igreja do Senhor. Como que nós vamos reagir ao pecado quando ele surge no meio da igreja? E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desse tema hoje em 4 pontos. Em primeiro lugar, os versos 1 e 2, eu gostaria de falar sobre o pecado na igreja de Corinto e a confrontação a esse pecado. Nos versículos 3 a 5, eu gostaria de falar sobre a disciplina como propósito de Deus para o bem da igreja. E no versículo 6 e 8, eu gostaria de falar sobre que Deus nos chamou para a pureza. Deus nos chamou para sermos santos. E por fim, dos versículos 9 em diante, eu gostaria de falar sobre a separação dos imorais, daqueles que não se arrependem dos seus pecados e querem viver com nome de cristãos, mas não como cristãos. Querem viver como o mundo, mas no meio do povo de Deus. O que a Bíblia diz a respeito destas coisas? Muito bem, meus irmãos. Em primeiro lugar, Paulo, ele confronta aqueles irmãos a respeito do pecado que existia no meio da igreja. E ele diz, no verso 1, ouve-se por aí que existe imoralidade entre vocês. Olha que interessante, irmãos, essa expressão ouve-se por aí dá a ideia de que o caso ficou público. Então, provavelmente, esse caso se espalhou pela cidade de Corinto. E as pessoas, os milhares de habitantes que ali moravam, ficaram sabendo do escândalo que aconteceu lá na igreja dos crentes. Lá na igreja de Corinto. E qual era esse caso? Segundo Paulo aqui, havia um homem que foi capaz de possuir, isso é, ter relações com a esposa de seu pai. Olha que terrível. Provavelmente era a madrasta. Ele está falando aqui da madrasta desse homem. Porque se fosse a mãe, ele diria diretamente que era a mãe, mas ele diz a esposa de seu pai. Provavelmente a madrasta. Isso, meus irmãos, era algo estritamente proibido entre o povo de Deus na lei de Moisés. Está lá em Levítico 18, verso 8 e Deuteronômio 22, 30. Você não podia possuir a mulher de seu pai. Isso era digno, inclusive, de quê? Apedrejamento. Se alguém fosse pego no meio do povo de Deus, fazendo tal ato, deveria ser levado para fora do arraial e ser apedrejado para servir de exemplo para os demais. Então, Deus não se agradava disso, era pecado. E é interessante que Paulo deixa claro que nem mesmo entre os pagãos se via tais coisas. Ou seja, nem naquela cultura corrompida de Corinto haviam pessoas fazendo
esse tipo de coisa. E embora a igreja, ao olhar para aquilo, visse com permissividade, talvez por não querer confrontar o pecado daquele irmão, não sabemos quem era aquele irmão, se era uma pessoa importante dentro da igreja, se era alguém que tinha certo status dentro da comunidade, nós não sabemos quem era essa pessoa, mas o texto dá-se a entender que a igreja não tinha coragem de confrontar aquele irmão. Até hoje nós ouvimos falar disso. Muitas vezes, igrejas e pastores que não confrontam certos irmãos que vivem em pecado, que vivem dando mau testemunho, talvez por conta do valor do dízimo, ou porque é uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa de status, ou que tem história dentro da igreja, e muitas vezes não é confrontado em seus pecados. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês precisam confrontar este irmão. E embora a igreja visse com permissividade, Paulo, ele considera aquele pecado, ele faz 3 considerações sobre aquele pecado. Primeiro, no verso 1, ele diz que é o quê? Imoralidade. A palavra imoralidade aqui é a palavra porneia, que é uma palavra grega, meus irmãos, que resume tudo aquilo que é imoral sexualmente. Então ele está dizendo, olha, isso é imoralidade. Segundo, no verso 2, ele vai dizer que isso é uma infâmia. Ou seja, é algo terrível. É algo terrível. E a igreja não podia, irmãos, de forma alguma olhar para aquilo com permissividade. A igreja não pode ser permissiva com o pecado dentro da igreja. E mais à frente, terceiro, Paulo considera aquela pessoa não mais como irmão em Cristo. Ele vai chamar aquele homem de malfeitor. A palavra grega malfeitor aqui é uma palavra que pode ser traduzida por bandido. Ou criminoso, alguém que infringe as leis e que está vivendo como um infrator. E que estava tendo seus pecados cobertos. Isso não pode ficar assim. O caso ficou público. E Paulo está dizendo àquela igreja que eles precisavam confrontar os pecados daquele irmão. Na segunda carta aos Coríntios, nós vamos aprender que os irmãos, de alguma forma, confrontaram o pecado daquele irmão. Graças a Deus. Mas aqui, irmãos, eu já quero tirar a primeira aplicação prática. Nós vivemos em uma cultura hoje de permissividade, socialmente falando. Então nós vivemos em um tempo, irmãos, em que não se pode mais confrontar os pecados. Nós vivemos em um tempo que se você chega para o seu irmão e você confronta o pecado dele, muitas vezes aquela pessoa simplesmente sai da igreja ou ela fica chateada com você. E quantas pessoas, irmãos, eu tenho ouvido falar na minha experiência ministerial, que não querem abrir mão de certos pecados escandalosos e ficam pulando de igreja, porque sempre que são confrontados em seus pecados, não querem abandonar o pecado. Paulo diz que não pode haver esse tipo de permissividade no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Jesus. E aqui, irmãos, tem mais 2 coisas que eu queria, ainda nesse primeiro ponto, tratar com os irmãos. A primeira delas é que cristãos podem pecar. Entendam o que eu estou falando. Nós vivemos em um mundo caído. Ainda que nós já tenhamos sido salvos, o nosso corpo, a nossa carne ainda está debaixo do jugo do pecado. Então nós ainda não fomos completamente restaurados. Então o cristão, ele vai em algum momento da sua caminhada pecar. O crente, ele pode pecar. Um exemplo disso, pode pecar que eu digo não no sentido que deve. Pode no sentido que isso vai acontecer em algum momento. Ainda que ele fuja de pecar, ainda que ele busca viver uma vida em santidade, isso pode acontecer. Nós olhamos para as Escrituras e vemos, por exemplo, o exemplo do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou. Nós, como crentes, eu e você, meus irmãos, não estamos imunes às tentações e os atrativos da carne. Não estamos imunes. De forma que a Bíblia diz, aquele que está de pé,
cuide para que não caia. Nós não somos santarrões, blindados do pecado, que vamos viver em uma vida de perfeição aqui nesse mundo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, porque a carne é fraca. Aquele que está de pé, julgue, cuide para que não caia. Então, cristãos podem, sim, pecar. Mas cristãos verdadeiros, que nasceram de novo, quando forem confrontados em seus pecados, eles vão se arrepender de seus pecados. Nós temos lá, a 1 João é uma carta maravilhosa acerca disso. Quando o apóstolo João diz no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo diante do Pai. Então, o cristão ele pode pecar, mas ele não pode, como um cristão verdadeiro, viver na prática do pecado e, ao ser confrontado, endurecer o coração. Porque isso prova de uma duas. Ou ele não é nascido de novo, ou ele está com o coração endurecido. Então, cristãos podem pecar, mas nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? E a segunda coisa, ainda nesse primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, o pecado ele traz consequências. Embora todo pecado seja igual diante de Deus, existem agravantes. A Bíblia diz que há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Tem alguns agravantes. Por exemplo, quando nós fazemos em público, como esse pecado aqui que se tornou público, porque além das consequências espirituais, tem uma consequência de mau testemunho para a igreja. Quando fazemos em público, quando fazemos continuamente, é um agravante. Uma coisa é você tropeçar e cair, outra coisa é você viver na prática do pecado. Mais um agravante. Quando levamos outras pessoas a pecar, ou seja, causamos escândalo, Jesus disse que melhor seria nos amarrar ao nosso pescoço uma pedra de moinho e nos jogar no fundo do rio. Outro agravante, quando nós permanecemos fazendo depois de sermos confrontados, como foi aquele caso. Ou seja, alguém veio, nos confrontou e mesmo assim nós continuamos na prática do pecado. É um agravante. E tem um outro agravante, quando nós também somos líderes da igreja. Então, quando a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma coisa é um novo convertido, alguém que acabou de chegar na igreja e viver caindo, tropeçando, é advertido, e é você estar lutando com aquele irmão para que ele se firme no Evangelho. Outra coisa somos nós que temos 10, 20, 30 anos de caminhada cristã e vivemos dessa forma. Então, meus irmãos, nós devemos entender isso. Outra coisa interessante é que nós não podemos seguir o exemplo da igreja de Corinto, que fechava os olhos para o pecado daquele irmão. Não sabemos por quê, mas nós não podemos fazer isso. O que é que está escrito lá em Gálatas, irmãos? Lá em Gálatas diz assim: se alguém for pego em pecado, vós que sois espirituais, exorta com espírito de brandura. Então, se nós somos crentes espirituais, servimos a Deus e vemos o nosso irmão na prática do pecado, nós vamos fechar os olhos? Não podemos, até mesmo por questão de amor. Se eu amo o meu irmão, estou vendo ele a 180 por hora, de olhos vendados, dirigindo em direção ao penhasco, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso confrontar meu irmão. Essa sua atitude vai levá-lo à destruição. Então, quem ama, confronta. Quem é espiritual, exorta. Mas exorta com espírito de brandura. Então, não é no sentido de simplesmente julgar o irmão, apontar o dedo para o irmão, mas é pegar na mão do irmão e dizer: meu irmão, você precisa abandonar esse caminho e se voltar para o Senhor. E é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja, que aqueles irmãos precisavam aprender a confrontar os pecados dos irmãos. E aí nós partimos para o segundo ponto, que é a disciplina, a necessidade da disciplina no meio da igreja de Jesus. Olha o que diz o versículo 2. Mesmo assim vocês andam cheios de orgulho,
quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. O tema do orgulho é recorrente na epístola aos Coríntios. Aqueles irmãos tinham orgulho de muitas coisas, falamos sobre isso no domingo passado. E Paulo está dizendo, ao invés de serem orgulhosos, ao invés de serem ensimesmados, vocês deveriam resolver esse problema que existe no meio de vocês. E como que eles iriam resolver esse problema que tinha no meio deles? No versículo 3, Paulo vai dizer, eu, na verdade, ainda que ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então nós vemos aqui a disciplina como sendo algo necessário. O apóstolo Pedro, irmãos, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, ele diz que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Eu acredito que quando Paulo está falando aqui, ele diz que os irmãos deveriam se reunir e que ele diz, olha, eu não poderei estar presente, mas o meu espírito está presente. Aqui não é literal, irmãos. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês têm a minha permissão. Eu estou assinando um documento, o meu voto está assinado. A minha sentença é essa, vocês devem se reunir para tratar sobre esse assunto. E vocês devem disciplinar esse irmão faltoso, em nome de Jesus. E talvez o que o apóstolo Paulo está querendo tratar aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, é sobre a disciplina que nos é ensinada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, do 15 a 20. Em Mateus capítulo 18, do versículo 15 a 20, pode ser colocado aqui na projeção, Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. Olha o que nos diz o Senhor Jesus a respeito da disciplina, meus irmãos. Vamos ler todos juntos? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Pode seguir. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, Jesus ele estabelece os passos para a disciplina bíblica. Se o teu irmão pecar contra ti, o irmão está em pecado, ou ele lhe ofendeu, você confronta aquele irmão. Se o irmão, mesmo assim, não se arrepende, se ele se arrepender, meus irmãos, independente de qual seja o pecado, houve arrependimento, confissão, o que a igreja tem que fazer? Perdoar o irmão, conceder o perdão. Mas se ele não se arrepender, toma mais 2 ou 3 irmãos contigo, diz o versículo 16, para que haja valor diante das testemunhas, está escrito lá na lei de Moisés. Se mesmo assim o irmão não ouvir, então você vai levar isso para quem? Para a igreja. Olha que interessante. E deve levar isso para a igreja, para que a igreja faça o quê? Repreenda o irmão, mas se o irmão não ouvir, se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, essa pessoa deve ser excluída da comunhão da igreja. Por quê? Porque ela não está se arrependendo dos seus pecados. Não é porque ela pecou, meu irmão. Tanto que nesse mesmo versículo, a partir do versículo 21, ele vai falar o quê? Que se teu irmão pecar contra ti, você deve fazer o quê? Perdoar. Se ele vir pedir perdão, ainda que 70 vezes 7 você deve perdoar. Então o texto é para pessoas que não se arrependem, que não querem largar o pecado. E ele diz que essas pessoas precisam ser disciplinadas pelo irmão, pelo pastor,
elas precisam ser disciplinadas pela igreja. Lá no capítulo 16, 2 capítulos antes, Mateus capítulo 16, Jesus diz que foi dada autoridade à igreja para que seja ligado e desligado no céu. Então a igreja ela tem autoridade ou não, irmãos, para isso? Tem ou não, irmãos? E quem deu essa autoridade para a igreja? Cristo Jesus. Verso 18. Pode passar, leiamos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. 19. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. E para terminar o 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo que a gente gosta muito de usar para o culto, onde tem 2 ou 3 irmãos, Jesus está presente. É verdade, claro, onde a igreja está reunida, Deus está presente. Mas esse versículo não está falando de culto. Esse versículo está falando de uma igreja que se reúne para disciplinar pessoas que não querem abandonar o pecado. Irmãos, e isso é algo que nós nem consideramos mais na igreja moderna. Hoje, 99% das igrejas não praticam disciplina. E quando praticam a disciplina, é por... Se você vê disciplina na igreja, é 2 uma. Ou é adultério, ou prostituição, algo que se tornou grave ou que se tornou público, ou roubo. Alguém que roubou a igreja. Aí disciplina. Mas muitas vezes há pecados que a Bíblia diz que têm que ser tratados, confrontados, e que não estão sendo, à luz do que as Escrituras, do que a Bíblia nos diz. E nós precisamos, essa palavra não é para mim, não é para o pastor Fábio, é para nós como igreja. Nós precisamos começar a levar isso mais a sério, inclusive para que a gente vigie, para que a gente tenha zelo com a nossa própria vida, para que a gente possa andar segundo aquilo que nos diz a palavra de Deus. Então, a disciplina é algo necessário. É algo necessário. E Paulo traz a sentença a respeito daquele irmão que estava vivendo uma vida imoral dentro da igreja. E ele diz o que? Olha, eu já entreguei essa pessoa a Satanás, para que seja destruída a sua carne, e ele seja salvo no dia do juízo. Esse é um versículo muito difícil de entender, mas ao mesmo tempo é simples. Paulo, ele tinha uma autoridade como apóstolo de Jesus que eu não tenho. E que hoje praticamente ninguém tem. E o que ele está falando é o seguinte, que ele está entregando aquela pessoa a Satanás para a destruição da carne. O que significa entregar a Satanás? Quando alguém, irmãos, é excluído do rol de membros do corpo de Cristo, da comunhão da igreja, e ele volta para o mundo, ele está saindo do domínio de Cristo e está voltando para o domínio de quem? Segundo o que diz a Bíblia. Lá em Efésios capítulo 2. Ele está voltando para lá. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, nós estamos mandando ele para lá, mas não para que ele seja destruído, é para que a carne dele seja destruída. A palavra sarkinos, carne aqui, dá a ideia das obras da carne. Então, é uma disciplina que Deus está trazendo sobre a vida daquele irmão, para que ele se arrependa dos seus pecados, e pela misericórdia de Deus, ele volte e seja salvo no dia do juízo. E aqui é um ponto interessante, que a disciplina, ela não visa a destruição. A disciplina visa o quê? A transformação, a correção. A disciplina visa a mudança, assim como o pai disciplina o filho. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há mais de 10 anos lá na minha cidade. Havia um irmão em uma igreja de uma outra denominação, ele era diácono na igreja e uma pessoa muito ativa. E certo dia o pastor descobriu que aquele irmão, ele estava vivendo uma vida dupla. Ele tinha 2 famílias. Sendo diácono, envolvido na igreja, o pastor descobriu isso. E aí, quando o pastor descobriu isso, o pastor logo chamou o conselho da igreja, chamou os irmãos da igreja, né? Foram até esse irmão e o irmão não queria
abandonar a vida de pecado, se mostrou de coração endurecido, e então a igreja resolveu o quê? Excluir aquele irmão. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quando aquele irmão soube que tinha sido excluído, eu nunca me esqueço dessa história. No domingo seguinte, o pastor morava do lado da igreja. Quando o pastor sai para abrir a porta, quem que estava sentado na calçada da igreja? O irmão. E quando o pastor vai conversar com esse irmão está em lágrimas. E esse irmão se lança aos pés do pastor e começa a pedir perdão por aquela vida dupla, pelos seus pecados, e que ele não queria ficar de fora da família de Deus. Aquele irmão largou aquela família, largou aquela vida, voltou para sua casa e foi restaurado, irmãos. E pela graça de Deus foi recebido pelo Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Então, a disciplina, ela nunca visa a destruição do Filho de Deus, mas visa a restauração. Mas a igreja não pode fechar os olhos, nem mesmo para os seus pastores. É necessário que haja o confronto. Nós vimos recentemente, se tornou público. Tivemos um caso aqui de um pastor conhecido nacionalmente. E eu posso falar porque se tornou público, ele trouxe a público. Que foi o pastor Paulo Júnior. Conhecido no Brasil inteiro. Um dos pastores mais famosos. E o pastor, ele agiu de forma errada com a igreja, ele reconheceu isso. E a igreja decidiu então disciplinar o pastor, afastá-lo do ministério pastoral, e o pastor aceitou aquilo, e se submeteu como um servo de Deus, ele voltou atrás, se arrependeu. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Veja, até homens de Deus, grandes homens de Deus pecam, e a igreja não pode fechar os olhos para isso. Nós ouvimos falar muitas vezes de histórias em algumas denominações, em algumas igrejas, em pastores quando pecam, quando se envolvem em escândalo, a igreja apenas muda ele de campo, sai de uma cidade para outra. Isso não é bíblico. Pelo contrário, a Bíblia diz que os presbíteros, que pastores, quando forem pegos em pecado, isso for comprovado por 2 ou mais testemunhas, eles devem ser repreendidos publicamente para que sirva de exemplo para o povo de Deus. Então não é só para os irmãos, é para os pastores também. A disciplina é um plano de Deus para que a igreja do Senhor possa viver em pureza e obediência à sua palavra. E nós precisamos trazer isso de volta para o contexto da igreja. E a disciplina, nós entendemos, batistas, que a disciplina se manifesta de 3 formas. Nós temos a disciplina instrutiva, nós temos a disciplina corretiva e temos a disciplina cirúrgica. A disciplina instrutiva nada mais é do que essa disciplina que nós realizamos no dia a dia, todos os irmãos. Quando nós exortamos um irmão, quando nós ensinamos o evangelho, que está lá em Mateus capítulo 18. Todos os crentes são responsáveis por isso, inclusive você que me ouve. De ir lá instruir o seu irmão em Cristo, em amor. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é a disciplina corretiva, que é quando é levada para a igreja, para corrigir um problema que não pôde ser resolvido entre os irmãos. E por fim nós temos a disciplina cirúrgica, que é aquela que nós não desejamos chegar, que é quando o irmão não se arrepende dos seus pecados. Ele quer continuar vivendo na prática do pecado, como estava acontecendo lá em Corinto. Paulo diz que ele precisa ser o quê? Desligado do corpo de Cristo, para que possa se arrepender dos seus pecados, refletir sobre os seus atos. E é interessante, meus amados irmãos, que aqui em Mateus 18, Jesus disse, olha, se assim ele não se arrepender, considera-o como publicano e pecador. O que era o publicano e pecador naquele contexto da época? Eram pessoas os quais os judeus sequer sentavam, porque eles consideravam essas pessoas como impuras, afastadas de Deus. Então, Jesus está usando uma ilustração que era comum entre os fariseus, entre os religiosos da época, para dizer aos discípulos o seguinte, olha, vocês não devem se associar, e aí nós vamos falar mais à frente, com aquele que, sendo imoral, se diz ser cristão. E aí nós passamos, meus amados irmãos em Cristo, para
o terceiro ponto dessa mensagem de hoje, que nos fala sobre a necessidade da pureza no meio do povo de Deus. Olha o que coisa interessante nos diz a partir do versículo 6. Diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? É interessante que o fermento aqui, e Paulo vai usar a ilustração da Páscoa. A Páscoa era também conhecida como a festa dos pães ázimos. O que era um pão ázimo? O pão ázimo é um pão sem fermento. E o fermento, na cultura hebraica, ele ilustra, ele representa a presença do quê? Do pecado, das impurezas. Até porque o fermento é uma espécie de bolor, que era considerado impuro. Então, o pão sem fermento representa o quê? A pureza. Na Páscoa, os judeus comiam pão sem fermento. E é interessante que o fermento, você não precisa colocar muito fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. E aqui ele está falando o seguinte, olha, esse irmão que está aí, vivendo essa vida entre os irmãos, está contaminando toda a igreja. E aí nós lembramos, voltamos lá para o Antigo Testamento, lá para antes do período dos juízes, quando Josué está entrando na terra, e nós temos logo após a vitória triunfal de Israel sobre a cidade de Jericó, há um homem ali chamado Acã, e diz as Sagradas Escrituras que Acã, ele desobedeceu a Deus, ele tomou tesouros, posses que não deveriam ser tomadas ali naquela cidade, despojos, e haviam, entre outras coisas ali, objetos dedicados a ídolos. E então, quando o povo vai atacar a próxima cidade, a cidade de Ai, uma cidade muito menor, muito mais desprotegida do que a cidade de Jerusalém, o povo de Israel é derrotado. E eles ficam impressionados. Por que nós somos derrotados? Se Deus está conosco. E Deus então revela para Moisés que eles foram derrotados, porque entre as 12 tribos, em uma das tribos, entre todos os clãs, em um dos clãs, entre todas as famílias, havia um homem chamado Acã, que com os seus, da sua casa, pecaram contra Deus. E aquela família ali estava contaminando ou trazendo prejuízo para todo o povo de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, e é interessante isso, porque se uma igreja, irmãos, se todos os crentes da igreja tiverem bom testemunho, os maridos forem fiéis às suas esposas, as esposas fiéis aos seus maridos, se eles são leais a Deus, são honestos e íntegros em seus negócios, são amorosos com as pessoas, dão bom testemunho para os de fora, mas se houver uma pessoa ali que dá mau testemunho, toda a igreja será prejudicada por esse mau testemunho. É isso que Paulo está dizendo. E não é assim, é interessante, quando o crente cai, já dizem, apontam o dedo e digam logo, olha, e é porque é crente. Está vendo fulano lá da igreja batista, ou lá da presbiteriana, ou lá da congregação, ou lá da Assembleia de Deus, ou qualquer que seja a denominação, as pessoas, elas já apontam o dedo. E de fato, Satanás é o acusador. Ele vai fazer questão de levar isso a público. Mas nós, como igreja, precisamos, irmãos, primeiro orar a Deus, uns pelos outros, para que Deus guarde a todos nós, porque todos somos falhos. Mas nós também precisamos estar de olho e repreender, e exortar uns aos outros no temor do Senhor. Amém, igreja? Porque o mal está aí. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É interessante, meus amados irmãos, como eu disse antes, que Jesus disse lá em João capítulo 15, na oração que ele fez ao Pai, ele disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, nós somos o barco, nós estamos aqui para isso, para ser luz. E às vezes porque o que acontece? Ao que tudo indica, acompanhem comigo, irmãos, acompanhem comigo. Verso 9, na outra carta, diz Paulo, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros.
provavelmente quando esses irmãos receberam essa carta, eles interpretaram a carta errada, a primeira. Já contei aqui para os irmãos que 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, 2 delas foram inspiradas por Deus e estão nas Escrituras. A segunda e a quarta, que nós chamamos de primeira e segunda. Então, bem aqui, Paulo está dizendo assim, olha, na outra carta eu já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Quando os irmãos receberam aquela carta, como que eles interpretaram? Como que eles interpretaram, irmãos? A gente não pode mais se misturar com o povo dessa cidade. Esse povo, fulaninho ali que trabalha comigo, olha, cicraninho ali do mercadinho, não vou me associar mais com esse povo, não. Pessoas que nem são crentes. Eles interpretaram dessa forma. Eles interpretaram que Paulo estava dizendo para eles não se envolverem com os cidadãos de Corinto. Mas Paulo vai aqui explicar para eles que eles interpretaram errado a primeira carta. Verso 10. Refiro-me com isso não aos impuros deste mundo. Ou seja, não estou falando de quem não é crente. Aos avarentos, ladrões ou idólatras. Pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Já pensou? Se Paulo dissesse para aqueles irmãos não se envolverem com as pessoas que moravam ali, eles iam ter que mudar de cidade. Então, em nenhum momento na palavra de Deus, diz que você não deve se envolver com o seu vizinho que não é crente, com o seu colega de trabalho. Pelo contrário, meu irmão, você tem que estar perto dessas pessoas e ser luz na vida delas. Lá onde você está. Você tem que convidar essa pessoa para o seu pequeno grupo. Amém? Você tem que orar pela salvação dessa pessoa, porque essa pessoa não conhece a Deus. E muitas vezes nós queremos julgar os de fora. E Paulo vai dizer mais à frente que a nós não pertence esse julgamento. Esse julgamento pertence a Deus. Então, ele não está falando dos de fora. Verso 11. Mas agora escreva a vocês, acompanhe bem atento comigo, que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão de vocês, ou seja, se diz crente, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. E aí tem um ponto interessante, porque muita gente vai dizer que esse nem mesmo comam se refere também à ceia do Senhor, porque lá em 1 Coríntios 11, diz que tinha muita gente participando da ceia do Senhor, vivendo em pecado, indignamente. Então, é disso que ele está falando. Não é as pessoas de fora, é aquelas pessoas que se dizem crentes, mas estão vivendo nessas práticas. Ele diz, ó, não se associem com elas. E aí tem um ponto interessante que, na maioria das vezes, quando se fala em disciplina na igreja, a gente pensa que disciplina é só o quê? Adultério, roubo ou assassinato, né? Tem alguns pecados que a gente escolhe como sendo mais graves. Mas olha os pecados que Paulo fala aqui. Alguém que se diz irmão for o quê? Devasso. Ou seja, imoral, que era o caso daquele irmão. Avarento. O que é uma pessoa avarenta, irmãos? Uma pessoa apegada ao dinheiro, que não tem generosidade, que ama o dinheiro. Ele está falando que essa pessoa também, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Idólatra. Havia também em Corinto alguns que estavam na igreja, mas também estavam participando de o quê? De festas e rituais pagãos. Então, não se associe também. Maldizente, olha que coisa interessante. Maldizente é uma pessoa que vive falando mal dos outros. É interessante, irmãos, isso também é caso digno de disciplina, de confrontar, de exortar. O que mais? Bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. E aqui nós vamos para o último ponto dessa noite, que é a ideia da separação, de não se associar com uma pessoa que se diz ser cristã e vive de forma imoral. Porque quando você participa com ela, das obras dela, você é o quê?
cúmplice, você está assinando embaixo. Quando você diz, diante de um... Vou dar um exemplo para os irmãos. Imagina uma pessoa que é adúltero, ou uma pessoa que vive de forma imoral, uma pessoa que é reconhecido como ladrão, não se arrepende dos seus pecados, e você, diante das pessoas lá fora, chega para ele, graça e paz, meu irmão. O que você está fazendo com isso? Você está testificando e dizendo, ó, ele faz parte, eu sou cúmplice com ele é meu irmão. Então, ele diz, não é se a pessoa pecou, irmãos, entendam. Se a pessoa pecou, nós que somos espirituais vamos fazer o quê? Exortar. Ele está falando aqui, é aquela pessoa que não se arrepende, aquela pessoa que já foi confrontada, já foi o pastor, já foram os irmãos, já exortou, já conversou, já chamou para tentar de alguma forma ajudar, e a pessoa não muda. Ela está mostrando que não se arrependeu. Então, nós devemos não nos associar, diz a palavra de Deus. Amém? É duro isso, né? É duro, mas é o que diz as Escrituras. Tá? E aí, repito, aí nós temos que tomar cuidado também com o outro extremo. A pessoa falhou, aí você já quer ser mais santo do que Deus. Já se afasta da pessoa. Que tipo de irmão é esse? Você tem responsabilidade de ir até aquele irmão e exortar ele, como seu irmão em Cristo. Dizer, meu irmão, você precisa abandonar esse seu erro. Amém? Isso é demonstração também de quê? De amor. De amor. E ele vai encerrar dizendo, pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Ou seja, não é nosso papel julgar lá fora. O grande problema da igreja hoje, a igreja moderna como um todo, é que a igreja está muito envolvida nas discussões sociais. A gente está discutindo muito o que as pessoas não crentes estão fazendo. E a gente está pensando pouco em como está o nosso testemunho de dentro. Então a gente está o tempo inteiro aí envolvido nas causas políticas, nas causas da justiça, nas causas civis. Nós estamos cobrando como que as pessoas lá fora estão se comportando, com quem elas estão casando, e nós não estamos pensando no nosso testemunho. Está lá em Apocalipse. Ao impuro, ao sujo, ele vai o quê? Se sujar mais. Mas aos santos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem em Jesus, o dever dele é se manter santificando. Então, o nosso dever para com os de fora não é julgar, meus irmãos. O nosso dever para com os de fora é o quê? Orar pela vida deles e pregar o evangelho. Amém, irmãos? Então, você está lá, pessoas que você conhece que não são crentes, está vivendo uma vida desgraçada. Sabe qual é o seu dever? É pregar a palavra de Deus para ele. Dizer assim, meu irmão, se arrependa dos seus pecados, Jesus lhe recebe de braços abertos. Não vá se afastar das pessoas que estão lá fora. Porque o nosso dever é anunciar o evangelho a essas pessoas. E Paulo termina dizendo o quê? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? E aí, segundo as palavras de Paulo, nós devemos ou não? Sim, é dever da igreja. A igreja não deve julgar os de fora. Lá pertence a quem? A Deus. Aqui sim, nós como igreja devemos julgar. Porque é isso que ele está falando, deve nos reunir, exortar os irmãos, confrontar. E aí tem um ponto interessante, para aqueles, os adeptos do não julgueis. Que hoje em dia tem muito isso, ó. Você vai dar um conselho para uma pessoa, a pessoa diz o quê? Não julgueis. Não julgueis. Mas muitas vezes, por trás desse não julgueis, a pessoa não está querendo ser o quê? Confrontada em seus pecados. A Bíblia não proíbe, não condena o julgamento. O que a Bíblia proíbe e condena é o julgamento hipócrita. Está lá em Mateus capítulo 7. Caminhando aqui para o final, irmãos. Em Mateus capítulo 7, olha o que nos diz a palavra de Deus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medidos, serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu? Ou como diz a seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando tem uma trave no seu próprio olho.
Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, a palavra de Deus aqui não está dizendo que você não deve exortar o seu irmão. A palavra de Deus está dizendo aqui que você não deve fazer isso de forma hipócrita. Porque muitas vezes a gente faz isso. Eu muitas vezes me vejo fazendo isso, por exemplo, com meus filhos dentro de casa. Exortando, cobrando eles. Quando eu percebo, eu estou fazendo mais discreto, né? Que o adulto é mais discreto. Mas eu estou fazendo justamente o que eu estou cobrando deles. Então, o que a palavra de Deus, ela condena é o julgamento hipócrita. Nós não devemos permitir isso na nossa vida. Mas nós devemos, espiritualmente falando, nós devemos sim exortar os nossos irmãos em amor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a disciplina, ela é importante. E eu queria concluir falando por que ela é importante. Ela é importante para prevenir que irmãos caiam e se afastem da presença do Senhor. Ela é importante para que o povo de Deus cresça em sabedoria e aprenda com os seus próprios erros. Ela é importante para manter a pureza e o bom testemunho da igreja. E ela é importante para que haja arrependimento e restauração e sirva de exemplo para os outros. Sempre que alguém se arrepende e se volta para Deus, ou acontece algo, serve de exemplo para os outros. Então nós devemos aprender, irmãos, com tudo isso. A disciplina muitas vezes é dura, mas em Hebreus 12, 11, a palavra de Deus diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Paulo descreve o processo de disciplina em uma variedade de lugares, nas 13 cartas que ele escreveu. 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2,6, Gálatas 6,1, Efésios 5,11, 1 Tessalonicenses 5,14, 1 Timóteo 5, 19 a 20, 2 Timóteo 3,5 e Tito 3, de 9 a 11. A disciplina é um propósito de Deus para a nossa vida. E a disciplina não é só para a gente tratar os outros, mas é também para que a gente seja tratado. Porque nós, como pecadores, vamos falhar e devemos ter o coração aberto para sermos disciplinados pelo Senhor. Porque o Senhor disciplina ao filho a quem ama. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, nós vemos que aquele irmão ele foi confrontado pela igreja. E assim, quem sabe, iniciou um processo de restauração na vida dele. Porque a disciplina não é para a destruição, mas é para a salvação. Meus irmãos, Deus enviou Jesus, como a palavra de Deus diz, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A disciplina, ela não visa nos destruir, mas ela visa nos restaurar. Como filhos amados de Deus, nós devemos estar de coração aberto para sermos disciplinados por Deus. E humildemente recebemos sempre essas exortações. Porque, como vimos aqui, o pecado traz consequências não somente para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado traz consequência para a sua família, traz consequência para a sua igreja, traz consequência aonde você está. Mas saiba de uma coisa, e eu quero encerrar. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, que não venhamos nos afastar desse dom maravilhoso, mas que tenhamos o coração aberto para sermos tratados pelo Pai como filhos amados. Amém? Como é bom ser tratado pelo Pai como filho amado. E como que eu posso me tornar um filho amado de Deus? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João 1, versículo 12, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam Deus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Você é um filho amado de Deus, e como filho, seremos tratados pelo Senhor. E como irmãos, somos chamados a tratar uns aos outros no temor do Senhor, até que Ele venha. E eu quero, irmãos, se você me vê falhando, venha até mim. Se você vê um irmão seu falhando, vá até ele. Porque é isso que se faz no meio da família de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que nos encoraja a viver em santidade e obediência a Deus, ao mesmo tempo que nos encoraja, se quisermos ser espirituais, a exortar com espírito de brandura todo irmão que se vê afastado da tua palavra. Deus, que o Senhor tire todo o milindre do nosso coração, todo orgulho, toda altivez, e nos ajude, meu Deus, a estarmos de coração aberto, para recebermos do Pai a instrução e a disciplina, até mesmo quando ela vem por meio de um irmão e de uma irmã. Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos ser como este homem que se afastou do Senhor, e que não venhamos ser como a igreja também que fechou os olhos para aquilo, mas que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, em amor, ir em busca da ovelha que está perdida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo o mal e aplique a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.